Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Dentro desse módulo de comunicação, ou melhor dizendo, de conhecimento especializado, tem vários submódulos. Um deles é comunicação, outro deles é geração de demanda, coragem, e agora falando um pouco sobre persuasão. Dentro da persuasão, você precisa ter um entendimento verdadeiro de quem você quer persuadir. Somente quando você entende verdadeiramente a pessoa que você quer persuadir, você consegue persuadi-la. Caso contrário, é apenas uma manipulação barata, certo? Então, e qual que é a diferença entre manipulação e persuasão? Tem vídeo aqui falando sobre isso. A persuasão é mais refinada, é uma arte superior. A manipulação, ela é mais grosseira, ela é mais, sabe, inconsequente. A persuasão precisa de mais técnica e é mais difícil. Para isso, você precisa ter o entendimento verdadeiro, que foi o tema do vídeo anterior. Então, o que compõe o entendimento verdadeiro? Tem uma parcela, como se fosse um processo, começa no entendimento teórico, vai para o entendimento prático, e aí você chega nos resultados, tá? Para você entender verdadeiramente a pessoa que você quer persuadir, isso, inclusive, você mesmo, você mesma, tá? Como é que funciona a teoria? Foca no que deu certo, no sistema teórico que foi compilado naquilo, tá? Ou seja, é um ponto de vista em relação aos outros pontos de vista. É um método, é uma metodologia, é uma aplicação de infinitas possíveis, tá? Isso é uma teoria. Na teoria, falta experiência prática, falta uma autonomia cognitiva, que origina da experiência de você aplicar a teoria, tá? No entendimento teórico, a pessoa papagaia os argumentos, os termos, as classificações, as etiquetas. Ela não tem ainda desenvolvido o senso crítico para elaborar os próprios argumentos e fazer os paralelos entre a teoria e a prática. Então, quando você vê, por exemplo, no marketing digital e nas copies, aquela coisa de você ter os gatilhos mentais e tudo mais, tudo isso são classificações, são nomes, nomenclaturas, e não refletem a intenção por trás dessas classificações. Qualquer gatilho mental que você vê é uma classificação que tem como origem uma intenção verdadeira. E as pessoas, elas têm de fábrica um feeling muito bom para diferenciar uma intenção verdadeira de uma intenção só superficial. Então, perceba a intenção verdadeira. Ela vem de onde? Do entendimento verdadeiro. Ela vem da autonomia cognitiva. Ela vem de uma certa sinceridade, de uma certa humildade, inclusive, quando você está na vibe de persuadir, na vibe de solicitar, na vibe de você expor o que você entende, entender o ponto de vista da pessoa e criar vínculos, criar conexões e pontes para que a pessoa consiga expandir o repertório dela até chegar no seu repertório ou até onde você quer conduzir a pessoa. Somente funciona se existe esse entendimento verdadeiro. É assim, nunca é demais, neste contexto específico, ressaltar esse ponto, que é o ponto mais negligenciado pelas pessoas quando tentam persuadir. Geralmente, as pessoas que tentam persuadir agem de maneiras egoístas. Ou seja, relações ganha-perde, relações perde-ganha. 99,9999999, etc. por cento dos casos, as pessoas que acham que persuadem, na verdade, estão manipulando. Então, como é que você persuade de verdade? Entendendo a outra pessoa, sendo mais empático, caminhando nos sapatos da pessoa, de verdade, sentindo as dores do outro, entendendo o outro como se fosse você. Para você fazer isso, você precisa primeiro de uma autonomia cognitiva muito grande, de uma confiança muito grande para você sair da sua zona de conforto. Lembra os seus bloquinhos do Minecraft lá atrás que eu mostrei para você? E os bloquinhos da outra pessoa? Os repertórios cognitivos seus e do outro são diferentes. Tem as cores dos blocos são diferentes, os formatos dos blocos são diferentes, e tudo isso envolve o quê? Pensamentos, raciocínios, emoções e sentimentos.
Quando você tem esses pensamentos, raciocínios, etc., e aí você faz uma mudança de frequência para sintonizar nos da outra pessoa, aí sim você está no caminho da persuasão. Se é que você tem a intenção de passar do entendimento verdadeiro até uma persuasão de fato. A persuasão, ela se torna muito mais, digamos assim, efetiva quando a pessoa, a ser persuadida, vê que você sentiu na pele o que ela sentiu, que você sabe de fato o que ela está passando agora, que você realmente raciocina exatamente como, ou assim de forma muito análoga, muito similar, à maneira que ela está pensando. Nesses casos, a persuasão acontece com muito mais facilidade, tá? Então, bora lá, vamos compartilhar a tela aqui novamente, ajeitando os botões dos comandos aqui. Olha só, você vai tendo experiência, mais entendimento prático, e aí você vai adequando o seu repertório com o momento da pessoa em específico. Então você tem um repertório vasto, uma mala de ferramentas vasta, com muitas ferramentas, com vários raciocínios, com vários sentimentos, e você adequa isso conforme o momento daquela pessoa. Tá? É por isso que a persuasão ela é, digamos assim, mais complexa. A manipulação ela pode ser só um martelo, insistindo várias vezes. A persuasão ela envolve o entendimento, tá? E o entendimento é uma arte, beleza? Bom, então tem aqui. Aí você vai olhar essa imagem e vai perceber que isso, caso você não saiba, é uma vila do Minecraft, tá? E por que a temática de Minecraft? Pela questão dos bloquinhos, que mostramos em alguns vídeos anteriores, tá? Então, você tem o formato dos bloquinhos, você tem a cor dos bloquinhos, você tem as diferentes formas geométricas que eles têm. Isso diferencia o seu repertório cognitivo do repertório da pessoa. E como é que funciona o entendimento teórico ao invés do entendimento prático? Então, mostramos aqui na tela anterior o entendimento teórico, prático e resultado. Agora vamos ver um pouco mais visualmente, tá? Para ficar melhor aí para você entender o entendimento teórico. Como é que funciona o entendimento teórico? Qualquer teoria só existe porque existiu a prática primeiro. Então, eu preciso que você assimile perfeitamente essa verdade. Qualquer sistema teórico do universo só existe porque alguém foi lá, fez tentativa e erro, viu o que deu mais certo, compilou num sistema de aprendizado e ensino. Simples assim. Ou de ensino-aprendizado, dependendo da perspectiva, tá? Então, saiba que qualquer teoria que você está estudando, na verdade, você está estudando um registro da prática de alguém, tá? Isso, ao longo do tempo, formula, dependendo de algumas outras variáveis, tá? Você tem sistemas educacionais moldados conforme esse tipo de experiência prática. Aí vamos lá, vamos voltar aqui. Ah, Carbonão, e a matemática? Quer dizer, então, que o Newton, o Isacão, que pegou lá e inventou um monte de troço e chamou de cálculo, aquelas coisas todas lá, as leis de Newton e tudo mais, quer dizer que o cara vivenciou aquilo? Vamos lá. Sim e não, tá? Como sim e não? Sim, ele vivenciou aquilo, ele interpretou aquilo e ele compilou aquilo numa nomenclatura dele. A galera olhou, gostou e aplicou nos sistemas de ensino e agora o cálculo, as leis de Newton são ensinadas aí nas escolas e nas universidades do mundo, tá? E qual foi a premissa que o Newton partiu? Ele partiu da premissa da sistemática algébrica arábica de nomenclatura no mundo. Que? Calma, jovem, calma, tá? Eu entendo que pode ser muitos termos aí, tá, para você. Como assim sistemática algébrica arábica? Sistemática algébrica é uma maneira de você, digamos assim, representar o mundo através da matemática na álgebra, com letras e números. Você tem o famoso X, você tem as outras incógnitas e tudo mais. E aí, por que arábico? Porque
os desenhos, os símbolos que a gente usa para definir os números são arábicos. Eles não são, por exemplo, hindus, eles são arábicos, tá? Poderiam ser hindus? Claro que poderiam, só que não são, entende? E aí, convencionou-se no mundo inteiro optar pela nomenclatura arábica na matemática, ou seja, os números que você conhece, 1, 0, 2, 3 e assim por diante, tá? Beleza. E aí, como é que funciona isso na prática? Isso é uma representação, é uma convenção. Pode mudar? Pode. Você precisa se bitolar nessa teoria para você entender as coisas? Não. Você, quanto mais autonomia cognitiva que você tiver, menos você vai precisar se bitolar em um sistema ou outro de aprendizado-ensino, ensino-aprendizado. Saiba que qualquer teoria só existe porque existiu a prática primeiro. Ah, mas por que que os números são assim? Ou por que que a convenção é assim? Cara, é assim porque é assim, entendeu? Por exemplo, um circuito elétrico. Por que que o sentido da corrente e o sentido da movimentação dos elétrons e tudo mais são em sentidos opostos, aquela coisa toda lá, aquelas regrinhas, é, mini besteirinhas de ensino médio e tudo mais e tal, que a galera ensina, né, por convenção. Por quê? Porque foi a convenção, cara. Chegou uma galera e falou assim, vai ser assim, pronto. Aí, milênios depois, o pessoal ainda repete o que esses caras definiram antes. Isso para te explicar o quê? Que toda teoria se originou da prática. Nem que essa prática seja a galera conversando em como é que vai ser, nem que a prática seja o cara olhando a maçã caindo da árvore, nem que a prática seja qualquer outra coisa. E aqui está o grande lance que eu vou mostrar para você, espero que você entenda, para você aprender qualquer coisa e você ter autonomia cognitiva. Então presta atenção aqui, tá? Isso vai render frutos por toda a sua vida. Olha só, tem aqui você, tá? Pô, Carbone, mas, cara, vamos supor que você tenha cabelo comprido, tá? Cara, não precisa se apegar a detalhes, tá bom? É um símbolo, você. Aí, o que que acontece? Tem a teoria, certo? Você, atualmente, pode estudar diretamente a teoria. Aí você vai ver lá, teoria de não sei o que, de não sei o que. Aí você vai ler aquilo, você vai tentar entender. Outro exemplo é você pegar um livro de filosofia e tentar entender o livro de filosofia. Na verdade, o que que você está entendendo? O raciocínio de quem escreveu aquilo. O raciocínio de quem escreveu é certo? Não! Como assim não é certo? Não é certo. Não existe verdade absoluta quando se fala de raciocínio filosófico, tá? Neste contexto específico. Então, perceba que tenha autonomia. Quando você for ler alguma coisa, você tem que entender o que, que a pessoa, qual foi o repertório que ela teve para escrever aquilo e qual foi o ponto de vista que ela teve para escrever aquilo. Qual foi a ideia que ela teve? Imagina só, você tem a Mona Lisa, o quadro, o famosão quadro Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Ao invés de você olhar o quadro, você tem que tentar imaginar qual foi a cena que o pintor viu para pintar aquele quadro. Você entendeu a diferença? Ao invés de você analisar a derivativa da cena, que é o quadro, você imagina a cena, a integral, que é o quê? A cena, o ambiente tridimensional. Legal? Para você entender melhor as coisas, para você aprender melhor as coisas. Por que que o cara pegou a Mona Lisa naquela posturinha lá, com aquele mini sorriso, etc e tal? Entendeu? Qual foi o lance? Será que ele falou alguma coisa para ela? Para ela aquele sorrisinho enfadonho, semi-encabulado? Será que ele guardou aquele sorriso na mente? Será que ela ficou sorrindo assim por horas para ele pintar? Então tenta identificar como é que foi o entendimento de quem compilou a teoria. Isso vai te levar muito mais longe do que você estudar só a teoria. Então você tem aqui a teoria, você tem o entendimento prático, a estruturação desse entendimento prático, a montagem disso que fundamentou a teoria. Geralmente a galera tenta estudar a teoria. Não pode, tá? Não pode. Você vai estudar o quê? O entendimento prático. Aí pode. Como assim o entendimento prático? Qual foi a experiência que o cara teve para montar aquilo?
você vai estudar isso. Você vai estudar a experiência prática que ele teve para estruturar a teoria, tá? Então, qual foi a linha de raciocínio? E aí é o caminho de você fazer a ida e depois a volta para o seu próprio raciocínio. Então, por exemplo, hoje em dia está meio na moda o estoicismo como filosofia, ou corrente filosófica mainstream, ou quase isso, tá? Tá na modinha a galera vê sobre o estoicismo e tudo mais e tal. Qual que é a premissa fundamental do estoicismo, né? Digamos assim, de maneira generalizada. Tem lá as subdivisões, mas tem, mas de maneira generalizada, qual que é a premissa do estoicismo? É você focar naquilo que você tem como mudar e não esquentar a cabeça com o que você não tem como alterar ou mudar. Basicamente é isso, o estoicismo, tá? Ou seja, aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode controlar. Existem falhas nesse tipo de estruturação teórica? Existem. Em primeiro lugar, na época que o estoicismo foi concebido, não existia tamanha integração social como hoje existe. Por conseguinte, quem idealizou esse tipo de sistema filosófico não levava em consideração a influência direta e indireta que a pessoa poderia ter no contexto social. Digamos assim que as estruturações sociais eram mais rígidas. E se você estava naquele nível social, era naquele nível social e pronto, e acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as coisas são um pouco mais fluidas, um pouco mais maleáveis nesse contexto. Tá? Um tweet pode viralizar, sabe? Um videozinho no YouTube ou no TikTok pode viralizar. Então, perceba o nível de influência potencial que existe no indivíduo hoje na sociedade. Por quê? Porque as coisas estão mais integradas, ok? E o que isso significa na prática? Significa que as coisas que estão sob o seu controle são maiores, nem que esse controle seja indireto. E, portanto, é bom você levar isso em consideração no contexto social da parada, tá? E a questão de você se preocupar ou não, aí são outros 500, tá? A preocupação de você, sabe, gastar energia mental, digamos assim, para você focar naquilo, são outros 500. O estoicismo tem coisas boas? Claro que tem, óbvio que tem, tá? Tem coisas negativas também? Sim, também tem, tá? Não é o intuito deste curso aqui explicar o estoicismo para você, tá? Em outro curso eu posso fazer isso para ti ou para vocês, tá? Então, vamos lá. Qualquer teoria só existe porque existiu a prática primeiro. Então, tem aqui, entenda o entendimento prático e você irá mais longe, ok? Então tá aqui. Sobre o entendimento teórico, basicamente é isso que eu tenho para te falar. E sobre o entendimento prático? Aí olha só, perceba a diferença aqui, ó. No entendimento teórico, você estava vendo a vila de cima. Você estava vendo a vila aqui do Minecraft de cima, um ângulo de cima. No entendimento prático, você está em primeira pessoa vendo aqui. Aí o bagulho é diferente, cara. Aí a parada muda. Uma coisa é você pegar e especular sobre alguma coisa. Uma coisa é você estabelecer premissas filosóficas ideais da vida perfeita, idealmente falando. Outra coisa é você viver na prática a vida e, digamos assim, sintetizar um entendimento prático com base naquilo que você viveu ou vive, tá? Essa é a diferença de alguns filósofos de outros filósofos. Essa é a diferença de algumas correntes de entendimento de outras. Essa é a diferença do entendimento teórico do entendimento prático. Então, uma coisa é a narrativa, outra coisa são as ações, a conduta. Se existem discrepâncias entre a narrativa e a conduta, é porque existe uma diferença entre o potencial e o real. Essa diferença na comunicação é o ruído. E na prática, são as variáveis intervenientes. Tá? O que é variável interveniente, Carbone? São contingências, coisas que você não planejou, entendeu? Ou coisas que você não imaginava que poderiam acontecer. Então, na prática, tudo é muito complexo, tudo é muito cheio de dúvidas e de incertezas. E, portanto, a experiência prática vai te dar essa autonomia
e essa segurança de você saber lidar com essas contingências práticas, com essas situações não previstas na teoria. Até porque nenhum manual teórico consegue estabelecer ou prever todas as contingências possíveis e imagináveis. Não tem como. Porque são infinitas as possibilidades de coisas que podem acontecer e que não estavam previstas. E aí, como consequência desse exercício de pensamento, qualquer sistema legislativo, quanto mais detalhado for, mais detalhado tende a se tornar. Por quê? Porque cada detalhamento que você aumenta, você tem mais um monte de outros detalhamentos que você ainda não fez e que cada vez vai ramificando cada vez mais infinitamente, tá? Então, perceba as ramificações um tanto quanto práticas do conhecimento específico e na sua vida. Quando você vai estudar algo para aplicar na prática, quando você vai, por exemplo, estudar marketing para aplicar na prática, quando você vai estudar qualquer coisa para aplicar na prática, primeiro, tenha uma noção da teoria. É importante você economizar tempo estudando um sistema teórico e depois aplique isso na sua prática, na sua vida, em primeira pessoa. Veja como é que é quando você está lá no campo de ação, agindo. É diferente, cara, quando você está só na teoria. Eu vou explicar mais para frente a diferença em termos mais técnicos. A prática dá para se denominar como espaço-tempo, tá? Estamos mergulhando um pouco mais fundo. Agora, esse módulo de conhecimento prático tem conhecimento específico, tem esse nome justamente por conta disso. É específico e é prático e é aprofundado, tá bom? Como assim espaço-tempo? É uma denominação física do mundo. Espaço-tempo, tá? Então você tem o espaço, você tem aí profundidade, largura, altura, você tem o tempo, você tem a sequência de eventos, você tem a organização das frequências nesse sentido específico. Você tem uma deterioração do corpo, dos corpos, da matéria. Então, chama-se isso a ação do tempo, tá? Bacana, legal. Isso é espaço-tempo. Só que existe uma outra maneira de você interpretar as coisas, de você viver as coisas. E é justamente o que na matemática se chama de a relação inversa do espaço-tempo. Então, se você tem espaço por tempo, o inverso disso é tempo por espaço, tá? Então, qual que é a relação inversa de tempo por espaço? Muitos tempos por um espaço mínimo. Quando você está dormindo, o seu corpo está em repouso, a sua mente se expande. Muitos tempos por um espaço linear, digamos assim. Você está de carona no movimento planetário ao redor do Sol, do centro da galáxia e etc. e tal. Você não está andando, você não está correndo e tudo mais. Então, o seu corpo diminui o espaço que ele, ou melhor dizendo, o campo probabilístico de espaço que ele ocupa e, em consequência, o seu tempo experienciado dá uma dilatada e dá uma amplificada, tá? Eu vou entrar em mais detalhes nisso, vídeos mais para frente, tá? Calma. Se você está absolutamente boiando neste vídeo até agora, não se preocupe, assista outras vezes, assista os vídeos subsequentes, os próximos vídeos, para você entender o que, que eu estou falando, tá? Talvez em uma única explicação não fique tão simples de entender, eu entendo isso. Agora, insista em entender, em aumentar o seu repertório, que você vai ter dividendos para o resto da vida, sacou? E para a vida toda, tá? Um jeito mais elegante de falar. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a tela falando sobre entendimento prático. No entendimento prático, você está aqui em primeira pessoa. Você, vamos supor que construiu essa casinha no Minecraft. Ao invés de você pegar o modo criativo ou simplesmente um vídeo de outra pessoa jogando. Entendeu? É a diferença do comentarista de futebol e do jogador de futebol. É a diferença do torcedor de um esporte qualquer e do jogador desse esporte. É a diferença do tempo e espaço para o espaço-tempo. É a diferença do entendimento teórico para o entendimento prático, tá? Então, no entendimento prático, como é que funciona a parada? Funciona da seguinte maneira: tem você, você tem a sua compreensão do conhecimento, ou seja, o seu entendimento. E aí, lembra da coragem que a gente falou lá atrás? Pois é, tá aqui, ó.
você tem a coragem para você fazer o quê? Ação. Lembra que estamos falando de entendimento prático? O entendimento prático necessariamente tem a ver com ação. E para você agir, você precisa ter o quê? Coragem para sair da inércia. Da mesma forma que você precisa de coragem para levantar da cama, ou coragem para frear ou acelerar qualquer coisa, você também precisa de coragem para sair da inércia cognitiva, para sair de modelos, sabe, quadráticos de pensamento, sabe, modelos assim, ultrapassados, obsoletos de pensar, de raciocinar. É preciso coragem também, de se expor, de se vulnerabilizar a algo que é novo. E a coragem precede a ação, e a ação vai te dar experiência, e a experiência vai te dar resultados. Beleza? A experiência te dá resultados, tá? Então, sobre o entendimento prático, esse é um esquemão resumido. Você tem a sua compreensão do entendimento, coragem, precisa de coragem para você agir, faz a ação, ganha experiência, tenha resultados. Isso aqui é o entendimento prático focado em você mesmo, você mesma. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Falei sobre entendimento teórico, entendimento prático, a diferença dos dois. Um resumão lá no começo do vídeo sobre os dois. As aplicações disso na ciência, no modelo educacional, seja nas ciências exatas, nas ciências humanas e tudo mais, tá? Isso é vital você entender, ter essa autonomia para você progredir em todas as áreas na sua vida, tá? Isso aqui ainda é relativo apenas a você. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como o entendimento prático se interrelaciona com outra pessoa, com um público-alvo, para você estabelecer um contato e, consequentemente, persuadir. Beleza? Então, por esse vídeo é só, vídeo curto e denso para você digerir com calma. Até o próximo vídeo.